Nossa, Fred, recebi mensagem da Poli, de Macaé. Sério? Sério, os alunos dela do 4º ano mandaram umas perguntas. Que perguntas? Por que a moeda afunda? Qual a diferença das palavras flutua e afunda? A chave flutua ou boia? Caramba! Pra gente não ficar boiando nessas perguntas! Vamos comigo! Vamos ver o que tem aqui dentro do trovão que pode ajudar a gente a fazer essa experiência. Bateria? Bateria, deixa pra próxima aula. Um Becker? Acho que esse sim. Quem tem um Becker em casa, dentro de tudo. Mas você pode usar um desses copos de medir volume de receita, porque é legal ter as marcações de volume para a gente poder observar o que acontece quando a gente coloca alguns objetos aqui, tá, dentro d'água. Vou deixar o copo. Tem uma chave. Opa. Tem a pergunta deles. É a chave do seu coração, professora Anitta? Não, não. Tá. A gente tem aqui alguns objetos que a gente consegue inserir dentro d'água. Um deles é o que vocês comentaram, né? Uma chave feita de metal e tal. Vamos colocar aqui na água dentro do becker. Conforme nossas previsões, afunda. Temos aqui também algumas bolinhas de gude, tá? Inclusive de tamanhos diferentes. Tem uma menorzinha, vidro, tá? Muito bem. Uma maior, também afunda. Esse objeto aqui, ó, é feito de vidro, um pouco lapidado e tal, relativamente pesado, tá? Só que ele é bem maior do que os outros corpos. Eu queria que você observasse aqui no becker agora, ó, o volume. Quanto volume a gente tem de água, mais ou menos, aqui, professora Anitta? 225. A hora que eu colocar esse objeto maior aqui, tá, dentro do becker, a gente vai observar se ele afunda ou flutua, observar se muda, né, o volume marcado aqui no becker. Atenção, vou pôr com cuidado para não quebrar o fundo do becker. E agora, professora Anitta? Mais de 250. É aí que está uma das chaves da questão afunda ou flutua, pessoal. Quando a gente coloca um objeto dentro d'água, independente dele afundar ou flutuar, o espaço que o objeto ocupa agora dentro d'água, ocupando um espaço que antes era ocupado pela água. Isso faz com que a água faça uma força, a água empurra o objeto no sentido contrário a esse espaço que o objeto busca ocupar. Assim como existe, por exemplo, a gravidade, que faz com que essa bolinha, ao ser abandonada de uma determinada altura, caia. A gravidade puxa a bolinha para baixo, enquanto a água empurra o corpo para cima. Pense nessa questão da água empurrando os objetos para cima. É assim que a gente consegue boiar numa piscina, por exemplo, quando a gente fica ali naquela posição, né, que a gente consegue boiar. E por último, vou mostrar para vocês a rolha, tá? Vamos colocar a rolha aqui na água. E aí sim, ó, com a rolha a gente tem uma excelente flutuabilidade. Uma parte menor no interior da água. A força que um líquido pode fazer sobre um corpo quando colocado no seu interior. É isso que é o empuxo? A força que os líquidos fazem para cima, né? Sempre uma força para cima quando um líquido empurra um objeto que está ocupando um espaço que antes era do líquido. Resumindo, afundar ou flutuar, você tem que pensar como se fosse um cabo de guerra. De um lado a gente tem a gravidade que puxa os objetos para baixo e aqui no caso a água que empurra os objetos para cima. É essa força que se chama empuxo, tá bom? Então, se a gravidade ganhar, o objeto afunda. Se o empuxo ganhar, o objeto flutua. Flutuar nada mais é do que boiar, ficar aqui em cima na água. E afundar, como o próprio nome diz,
ficar aqui no fundo do recipiente. Agora eu vou deixar para vocês pensarem aí numa coisa, eu vou deixar uma pergunta para vocês aí, quem sabe a gente comenta num próximo episódio. Do que são feitos os grandes navios, aqueles que a gente pode viajar, fazer um cruzeiro? Qual que é o material mais utilizado ali para construir os navios? Metal, né? Certa resposta. Só que o que acontece com os navios quando são colocados na água? Eles flutuam. Eu vou deixar para você pensar aí, como que os navios feitos de metal, que aqui a gente vê que afunda, conseguem flutuar na água. Espero que vocês não tenham ficado agora boiando nesse assunto. Até a próxima. Valeu!